tomar posse desse microfone. Convido a igreja para colocar sobre os seus pés neste exato momento. E assim, deixa Deus te usar, meu amado. Saúde os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória. É muita gente para pouco glória, meus irmãos. Quem está com feliz, diga glória. Quando nós se reunimos na presença do Senhor, é motivo de nós adorarmos, engrandecermos o seu nome por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Se nós deitamos, levantamos, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se nós temos saúde, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se nós temos uma roupa para vestir, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se nós temos um pão sobre a mesa, o alimento na despensa, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se você tem a tua casa, o teu casamento, é porque o Senhor tem te sustentado. E por isso nós glorificamos a Ele, porque Ele é merecedor de toda adoração. Eu convido os amados irmãos a abrirem a vossa Bíblia no livro de Crônicas, livro de 1 Crônicas, no seu capítulo de número 4. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Quantos irmãos procuram, eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Trago um abraço do meu pastor local, meu pastor Menezil, para o pastor Marcos. Que Deus assim abrace ele essa noite e toda a sua casa. Louvo a Deus pelos obreiros aqui apresentados no altar, também na nave da igreja. Que Deus assim abençoe a todos de uma forma geral. Glorifico a Deus pelo convite feito pelo meu amigo evangelista William. Que Deus assim abençoe a tua vida, a tua casa, o seu ministério de uma forma poderosa. E fico feliz de ver aqui meu irmão. Falo que é irmão, né? Agora ele engordou, ele era magrinho igual eu, agora ele engordou, engordadinho, né, irmão? É, falava. Olha lá, Deus é bom, né? Que Deus assim abençoe. Prazer muito grande estar vendo ele depois de algum tempo, depois das correrias de trabalho e essas coisas todas. Se der tempo eu vou chamar ele para cantar o corinho, a pisada do anjo. Deus é fiel, meus irmãos. Os que acharam diz amém. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Capítulo 4, versículo de número 9 diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. No 3, toda a igreja repita comigo: mais ilustre. 1, 2, 3. Mais ilustre. Agora, para ficar bonito, foi só essa. 1, 2, 3. Eu creio que você vai ser o mais ilustre da tua casa. Você crê nesta palavra profética? Tome o seu assento em nome de Jesus. Daqui a pouco você entende aquilo que o Senhor colocar no meu coração, e você será abençoado por essa palavra. Meus amados irmãos, eu tenho uma palavra de Deus aqui para as nossas vidas essa noite. E eu sou aquele pregador rápido. Quando você achar que eu estou começando, estou terminando. E você será edificado pela palavra de Deus essa noite. Mas antes de falarmos a fundo acerca do capítulo de número 4, e porque a citação de Jabes dentro de uma genealogia, eu preciso aqui trazer acerca dos livros anteriores a ele, porque traz uma ligação ao livro de Crônicas. Eu fico olhando na Bíblia o livro de Gênesis, livro de Levítico, Números, Êxodo, Deuteronômio. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento.
que formam o Pentateuco. Eu olho para esses livros trazem a referência acerca da nação de Israel. Nós sabemos que Deus, ele formou, cresceu e escolheu esse povo que se torna uma grande nação chamada Israel. Deus dá uma identidade para eles. Eles são escolhidos por Deus e recebem uma identidade. Logo após Deuteronômio vem um livro de 1 Samuel, 2 Samuel, um livro de 1 Reis e 2 Reis. Esses livros aqui, eles vêm trazendo algumas razões pela qual Deus, ele permitiu Israel passar por alguns cativeiros, por Israel passar por algumas opressões, por Israel enfrentar alguns adversários. O livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, vem trazendo algumas razões pela qual Deus permitiu Israel passar por algumas adversidades. Haja vista que era apenas Deus trabalhando no povo, para que eles não se afastassem do propósito que Deus havia estabelecido sobre eles. Logo adiante, após o livro de 2 Reis, aí vem o livro de 1 Crônicas. Haja vista que o livro de 1 Crônicas, esse livro que narra acerca da história do reinado do sul, haja vista que agora, o período em que 1 Crônicas está narrando é um período em que o povo está no cativeiro babilônico, mas Deus está vendo aquele povo a quem ele havia escolhido cativo. Então Deus vai fazer com que eles sejam tirados do cativeiro. Porque qual é o propósito de Deus de tirar eles do cativeiro? É porque quando o povo ele é levado para o cativeiro babilônico, o povo perde a identidade que Deus tinha dado para eles. Então Deus permite que eles são levados para o cativeiro, mas era propósito de Deus para que eles reencontrassem novamente a sua identidade perdida. Olhando esta palavra, olhando o decorrer da história, eu começo a perceber que aqui tem 3 aplicações. A primeira aplicação é que o povo perde a identidade e são levados para o cativeiro babilônico. Permissão de Deus, porque perderam a sua identidade. E aquele que perde a sua identidade, ele acaba sendo levado para um cativeiro para que ele encontre novamente a sua identidade. Esta primeira aplicação aqui se refere a pessoas que eram da igreja, pessoas que faziam parte da membresia de Cristo, perderam a sua identidade, saíram da igreja e logo se tornaram cativos de alguma coisa lá fora. Você conhece pessoas assim, que uma hora louvava, pregava, uma hora ele estava na igreja, no centro da vontade de Deus, mas ele perdeu a sua identidade e saiu para o mundão lá fora e acabou virando cativo. Talvez o cativeiro em que entrou foi emocional, foi espiritual. Talvez o cativeiro em que ele entrou foi das drogas, foi da bebida, foi da prostituição. Mas só que Deus, ele também tem os seus meios de encontrar com ele e trazer novamente ao centro do propósito, para que ele cumpra a sua identidade novamente. A segunda aplicação aqui é que a nação de Israel perde a sua identidade e vai para o cativeiro. Mas no cativeiro, dentro do cativeiro, alguns nascem dentro do cativeiro. Aqueles que nascem dentro do cativeiro não conhecem a identidade que eles perderam, que foi dada por Deus. Só que Deus, ele é tão lindo, por quê? Porque mesmo nascendo e não conhecendo a identidade de Deus, Deus faz com que ele tenha um encontro com Cristo, e ele assim, Jesus, se encontra com a identidade que Deus tem para com ele. Lembra de Saulo? Jesus aparece para ele no meio do caminho, para quê? Para revelar a identidade verdadeira dele. Eu olho para cá, essa segunda aplicação aqui se refere àqueles
que nasceram lá fora no mundo, aqueles que não nasceram num berço evangélico, aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não tiveram uma aliança com Cristo. Mas o que é lindo e o que eu acho interessante é que ele não pode conhecer a sua verdadeira identidade por enquanto. Ele pode nascer lá fora, mas Jesus vai lá se encontrar com ele, porque precisa revelar para ele a sua identidade de filho, de servo, de chamado, de herdeiro. Ai, Jesus. A terceira aplicação aqui são aqueles que dentro do cativeiro babilônico eles acabam morrendo. Haja vista que alguns nascem, mas alguns também morrem lá fora sem ter o contato com a identidade. Eu percebo aqui essa terceira aplicação são para pessoas que nasceram lá fora do mundo, que não tiveram intimidade com Cristo, que não tiveram aliança com Cristo e acabaram morrendo sem salvação. É uma triste realidade. Às vezes tem pessoas que morrem sem salvação, morrem sem conhecer a sua verdadeira identidade. Mas a minha palavra aqui esta noite, para nós esta noite, é que eu estou pregando para pessoas que se encontraram com Jesus, receberam a sua identidade e entenderam que a sua identidade não é para viver lá fora perdido, que a sua identidade é para viver uma vida de experiência na presença do Senhor. É por isso que você está aqui adorando e exaltando o teu nome, porque você recebeu a identidade de Cristo e você não vive mais você, Cristo vive sobre a tua vida. Eu olho para a Bíblia e vejo que o livro de 1 Crônicas, ele está falando acerca da nação de Israel. Eles são tirados do cativeiro e assim dá continuidade àquilo que Deus havia estabelecido sobre eles. Tinha muita coisa para acontecer, tinha muita promessa para se cumprir. Do capítulo 1 ao capítulo de número 9 de Crônicas, ele vem trazendo acerca de genealogias que vão ligando gerações e gerações. Do capítulo de número 1 em diante, ele vai trazer a primeira genealogia falando de Adão. Ele vai criar uma árvore genealógica, essa árvore que liga Adão a Abraão, Abraão a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Davi, e Davi vai parar lá nos evangelhos fazendo uma ligação com Jesus. Perceba que a árvore genealógica deles está fazendo uma ligação de gerações. Ele fala de Adão, ele fala de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, ele fala de Davi, mas aí vai ser interrompido, porque agora tem uma pessoa que precisa ser falada, tem uma pessoa que precisa ser anunciada. Esta pessoa recebe o nome de Jabes. Eles param uma genealogia para dar detalhes em 2 versículos sobre a vida de Jabes. Você pega o capítulo 1 em diante, você vai ver que está lá: gerou fulano, gerou ciclano, gerou ciclano, gerou Bertano, gerou Bertano, gerou fulano. Mas de repente eles vão parar a genealogia para dar detalhes da vida de Jabes. Eu posso liberar uma aplicação aqui esta noite, eu posso liberar para a tua vida. Vão falar de nomes da tua casa, vão falar de nomes da sua parentela, mas quando tocarem no teu nome, terão que dar detalhes daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Quando tocarem no teu nome, vão ter que dar detalhes daquilo que Deus está fazendo na tua casa. Quando tocarem no teu nome, vão ter que dar detalhes daquilo que Deus está fazendo no teu casamento. Quando tocarem no teu nome, vão ter que dar detalhes daquilo que Deus está fazendo na vida dos teus filhos. Quando tocarem no teu nome, vão ter que dar detalhes daquilo que Deus está fazendo na tua chamada. Quando tocarem no teu nome, terão que dar detalhes daquilo que Deus está fazendo sobre o seu ministério. Quando falarem do teu nome, vão ter que dar detalhes
detalhes, 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 detalhes. Tem alguém que pega essa palavra esta noite? Deus é Deus de detalhes. Eles vão parar a genealogia para dar detalhes da vida de Jabes, para falar daquilo que Deus fez sobre a tua vida, para falar daquilo que Deus fez na sua história. Eu olho para Jabes e você entende aquilo que Deus fez na tua vida. Jabes, ele recebe o nome de Jabes porque a gravidez em que a sua mãe o teve foi bastante complicada. O momento em que Jabes ele veio à vida foi bastante complicado. E segundo os hebreus, eles davam o nome segundo a situação em que a criança nascesse. Eles colocavam o nome sobre ele. Se fosse um momento alegre, o nome tinha uma simbologia alegre. Se o momento fosse triste, complicado, como o de Jabes aqui, eles colocam o nome sobre ele. E assim ele carrega esse nome por toda a sua história até a sua morte. Um peso estava sobre ele. O nome que ele recebe, a sua mãe coloca sobre ele por tê-lo ganhado num período complicado, com muitas dores. Ela vai colocar o seu nome de Jabes. Jabes na Bíblia Sagrada Septuaginta, traduzida no português, ela vai dizer a tradução: dei à luz em tristezas. A sua mãe está dizendo que quando ela deu à luz o seu filho, foi um momento bastante triste, foi um momento bastante complicado em que ela o teve. Já eu sigo duas linhas de raciocínio para a tradução do nome de Jabes. A primeira tradução é: Jabes significa provocador de dores. Jabes, mesmo não querendo, era uma criança, ele estava prestes para vir à vida, ele estava prestes para vir ao mundo, havia existência. Ele acabou causando dores na sua mãe. Não era porque ele queria, mas o momento fez com que isso acontecesse. Então ele acaba provocando dores na sua mãe, acaba causando dores na sua casa, e ele está marcado com isso. Todos os lugares em que ele passa, seus vizinhos olham para ele e dizem: olha lá, Jabes provocou dores na sua mãe ao nascer. Ele vê os seus amigos, ele diz: olha lá, Jabes, ele provocou dores na sua mãe ao nascer. Ele está marcado com esse nome. Quem é aquele que não ouviu a história de uma pessoa, como a história que eu ouvi de uma moça, de uma jovem? Esta jovem que ao nascer, ela fruto de uma gravidez indesejada, a sua mãe tentou lhe abortar, mas não conseguindo lhe abortar, ela nasceu, ela veio à vida, e ela logo causa tristeza no coração da mãe, porque a mãe não queria aquela criança, e aquela criança vai crescendo rejeitada pelas circunstâncias em que ela veio à vida. A mãe vai dizendo para ela: eu não te queria, eu tentei te abortar, eu tentei te tirar. Ela vai crescendo, vai formando 10 anos de idade, vai formando 20 anos de idade. É bem nesse período aqui. Você acha que acabou? Não acabou ainda, meus irmãos. Sabe o que aconteceu? Na sua faixa etária de 15 anos em diante, ela logo vai para a igreja, ela conhece o evangelho e ela quer aceitar a Jesus e começa a ir para a igreja. Já se não bastasse a sua mãe não querer que ela tivesse vindo à existência, ela ia na porta da igreja, arrastava ela pelo cabelo e levava para casa e dizia para ela: eu não quero que você vá mais para a igreja. No outro dia de culto, você acha que ela ficou em casa? Não, ela ia novamente para a igreja. Ela estava dentro do culto, as pessoas não podiam fazer nada, nem o pastor, porque era mãe daquela jovem. Pegava ela pelo cabelo novamente, arrastava para casa. Foi anos dessa forma, foi anos desse jeito, mas ela não parou.
ela continuou indo para a igreja. Você quer que eu conte o que aconteceu com ela? Eu vou lhe contar. Certa feita eu cheguei em um culto e lá estava ela sentada no grupo de jovem. Eu fiquei sabendo da história dessa jovem e eu disse: Deus, eu me comovi com a história dessa jovem, eu quero casar com ela. Eu cheguei perto dela e disse: jovem, eu quero orar com você, eu quero orar com você, eu quero casar com você. Ela não acreditou. Eu disse para ela: Deus já colocou o amor no meu coração, eu quero casar com você. Nós oramos por 6 meses, nós temos entrada no cartório, datamos a data na igreja, nós casamos, compramos um terreno, construímos uma casa. Hoje nós temos uma casa, temos um carro, temos uma moto, temos 2 filhos. Deus honrou a história daquela jovem. Talvez eu estou pregando para alguém aqui esta noite que já passou por tantas situações complicadas, que talvez até desacreditou da vida, talvez até desacreditou daquilo que Deus pode fazer, só porque nasceu no meio de uma situação complicada. Eu vim aqui esta noite para liberar para a tua vida. Meu Deus muda a história, meu Deus muda a história, meu Deus muda a história. Ele vai mudar a tua também, Ele vai mudar a tua também. Meu Jesus, a segunda linha da tradução do nome de Jabes, a tradução é aquele que causa sofrimento. Jabes causou sofrimento ao nascer, mas haja vista que alguns filhos, eles causam sofrimento depois que já nasceu. Quando vai crescendo, começa a entrar por um caminho errado, começa a entrar por um caminho complicado. Aí a mãe ora, aí o pai ora, vai para as consagrações, vai para as vigílias, vai para os montes, porque o filho está dando um trabalho. Talvez eu estou aqui esta noite de domingo pregando para uma mãe ou para um pai que tem orado, pagado um preço para o seu filho. Eu quero te dizer uma palavra profética de Deus esta noite para a tua vida. Ele pode dar trabalho para o pai, ele pode dar trabalho para a mãe, mas para o Deus Todo-Poderoso não dá trabalho. Para o Deus Todo-Poderoso não dá trabalho. Por que, presbítero Carlos? Porque Deus tem os seus meios de agir, Deus tem os seus meios de operar, Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus vai traçar um caminho para ele, que no meio do caminho ele vai se encontrar com Jesus. Ele vai se encontrar com Jesus. Ele vai, deixa eu ver quem pega esta palavra. Levanta a mão para... Deixa eu correr, meus irmãos. Eu olho para cá, os 2 versículos aqui citados, os 2 versículos que citam sobre a vida de Jabes e o seu nascimento, são 2 versículos que falam da sua mãe, falam do seu nascimento e fala daquilo que Deus vai fazer na sua história. São 2 versículos aqui, e esses 2 versículos, perceba que o escritor, ele não fala do começo. Ele poderia dizer assim, começar o versículo dizendo: olha, Jabes, a sua mãe o teve um momento difícil, causou dores na sua mãe, mas depois Deus mudou a sua história e ele foi o mais ilustre. Não, mas o versículo em que ele começa é um versículo dizendo: e foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. E depois ele vai dar notícia triste: e a sua mãe o teve, deu a luz e deu o nome de Jabes, porque o teve com muitas dores. Percebeu que primeiro ele conta um momento alegre para depois contar o momento triste? Ele conta o final para depois contar o início. Por que, presbítero Carlos? Porque sempre quando alguém olhar para você, ele nunca vai se lembrar do começo, ele sempre vai falar do momento atual em que você está. Hoje você está bem casado, hoje você tem a tua casa, hoje você tem o teu emprego, hoje você tem uma vida abençoada. Alguém quando olhar para você sempre vai dizer assim: fulano de tal, eu conheço ele. Aquele que é casado com ciclano, aquele que mora em tal bairro, aquele que congrega em tal igreja. Nunca ele vai dizer: ah, aquele fulano de tal, eu conheci a história dele quando ele não era crente,
quando ele andava bagunçando pelo mundo. Ninguém lembra do começo, sempre vai lembrar do final. Ninguém lembra do início, sempre vai lembrar do final. Mas Deus, Ele é aquele que olha pra gente. Ele sabe do início, Ele sabe do meio, e Ele já sabe daquilo que vai acontecer lá na frente. Ele sabe do passado, sabe do presente, e já preparou o futuro. Meu Jesus, já preparou o futuro. Eriamante remácia maia. Elemando romere amanda calamando remácia. Primeira notícia é alegre, depois ele dá notícia triste. Eu olho para esses versículos aqui, percebo que o versículo em que nós lemos Jabes, sabendo da história, sabendo do nome que recebe, sabendo da sua trajetória e do peso que está sobre os seus ombros, ele vai orar ao Senhor, porque ele está marcado. Ele está marcado aonde ele passar. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: Jabes, aquele que causou sofrimento na sua mãe, sempre será lembrado. Mas ele vai fazer uma oração, e nessa oração ele faz 4 pedidos a Deus. O primeiro pedido em que Jabes vai fazer é: Senhor, me abençoa muitíssimo. Porque a oração em que Jabes está fazendo para Deus é sabendo de todo o peso que está sobre ele, é sabendo que a sua história está marcada, mas ele está pedindo uma bênção de Deus para um projeto futuro. Ele está pedindo a bênção de Deus para um projeto futuro. Presbítero Carlos, porque é que ele está pedindo uma bênção para um projeto futuro? É porque ele entendeu uma coisa, meus irmãos, que projeto sem a bênção de Deus é projeto falido. Projeto sem a bênção de Deus é projeto que dá errado. Projeto sem a bênção de Deus é projeto que não vai para frente. Projeto sem a bênção de Deus não flui. Mas o projeto que tem a bênção de Deus vai avante, vai avante, vai avante, vai avante, vai avante. A segunda oração em que Jabes vai fazer é dizendo: Deus, amplia as minhas terras. O que Jabes está orando para Deus e pedindo, sabendo ele do projeto em que ele quer, sabendo ele daquilo que Deus pode proporcionar sobre a vida do homem, ele vai fazer uma oração pedindo para que Deus o abençoe de uma forma tão poderosa para ampliar as suas terras. O que ele está dizendo aqui é: Deus, eu preciso que o Senhor me dê novas oportunidades. Me dê novas oportunidades. Amplia, Senhor, me permita crescer, me permita prosperar. Olha só a oração que Jabes está fazendo. Ele conhece Deus e sabe da proporção daquilo que Deus pode fazer sobre a vida do homem. O que Jabes está pedindo para Deus é: Deus, não deixa que o projeto que o Senhor tem na minha vida seja conhecido só aqui em Campinho da Serra, mas seja conhecido também em Viz da Serra, seja conhecido também em Planalto Serrana, seja conhecido também em Serra Sede, em Belvedere, em Divinópolis, no Espírito Santo. Ai, Jesus, eu posso liberar para alguém esta noite uma palavra profética. Deus vai ampliar as tuas terras, Deus vai ampliar as tuas oportunidades. As pessoas vão conhecer o projeto de Deus na tua vida, o projeto de Deus na tua casa. A terceira oração que Jabes vai fazer é dizendo: Deus, o Senhor me abençoa, o Senhor amplia minhas terras, mas uma coisa eu te peço, que a tua mão esteja comigo. Olha só que interessante isso aqui, meus irmãos. Olha só que interessante isso aqui. Ele está pedindo para que a mão do Senhor esteja com ele. A palavra mão no hebraico deriva de uma palavra chamada yad, que traduzida é força. A palavra mão no hebraico traduzida é força. O que ele está dizendo é: Deus, o projeto é grande, mas com a minha força eu não vou conseguir realizá-lo, mas se a tua mão... Ai, Jesus,
Mas se a tua força estiver comigo, eu sei que eu consigo, eu sei que eu consigo, eu sei que eu consigo. Com a tua força você não consegue, mas com a força do Todo-Poderoso, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Que a tua mão esteja comigo. Sabe o que me deixa equivocado, meus obreiros? É que tem gente que opta às vezes pela companhia da mão de pessoas próximas a ele, mas não opta pela mão do Todo-Poderoso. Ele confia mais na mão do amigo do que na mão do Todo-Poderoso. Ele confia mais na mão do vizinho do que na mão do Todo-Poderoso. O homem não pode ajudar o homem, o homem não pode ajudar no projeto do homem, mas a mão do Todo-Poderoso, a mão do Todo-Poderoso, a mão do Todo-Poderoso pega na mão do homem e ajuda o projeto, e ajuda o projeto, e ajuda o projeto, e ajuda o projeto. Que a tua mão esteja comigo, porque ele vai pedir a mão do Senhor, porque ele sente segurança. É por isso que ele vai fazer o quarto pedido na sua oração. O quarto pedido em que ele faz é: Deus, o projeto é grande, eu peço a tua bênção, eu peço que o Senhor amplie minhas terras, eu te peço que a tua mão seja comigo. Mas tem mais uma coisa: o projeto é grande. Quando o projeto é grande, também vai surgir muitas coisas no caminho, vai surgir muitos impedimentos no caminho, vai surgir muitas barreiras no caminho, vai surgir muitos obstáculos no caminho, vai surgir muito perigo no caminho. É por isso que eu te peço: me livra de todo mal, me livra de todo mal. Ele está pedindo a proteção de Deus, e a proteção de Deus te guarda do perigo. A proteção de Deus te guarda do perigo. Meu Jesus, tem uma proteção de Deus sobre a tua vida, tem uma proteção de Deus sobre a tua casa, tem uma proteção de Deus sobre os teus filhos, tem uma proteção de Deus sobre o teu casamento. Deus vai guardar o projeto, Aristóteles. Deus vai guardar o projeto, Deus vai guardar, Deus vai guardar o projeto. Há uma proteção do Todo-Poderoso. É por isso que surgem muitas coisas, mas não afeta o projeto, porque está guardado. É por isso que surgem muitos dados inflamados do maligno, mas não atinge o projeto, porque está guardado. É por isso que as línguas até se batem, mas não fere o projeto, porque o projeto está guardado. É por isso que fazem obra de macumba nas cruzadas, na beira da praia, na beira da mata, mas não atinge o projeto, porque o projeto está guardado, está guardado, está guardado, está guardado, está guardado. Deixa eu ver quem acredita na proteção. A proteção de Deus está sobre você, está sobre você, está sobre o projeto. Livra-me do mal. Ele pede a proteção de Deus por projetos. Eu olho para cá, Jabes faz a oração. Aí no final do versículo vai dizer: e Deus concedeu a Jabes tudo o que ele pediu. Sabe o que eu acho lindo? É que Jabes apresenta um projeto para Deus. Ele tem um peso da história sobre ele, ele tem um peso do nome sobre ele. O passado deixou uma marca na história de Jabes, o passado deixou uma marca sobre o nome de Jabes. Mas você acha que Jabes parou? Você acha que Jabes desistiu da vida? Ai, meus irmãos, eu vou falar uma verdade aqui. Se tem uma coisa que me deixa chateado, é gente que fica se fazendo de coitadinho, só porque passou por situação complicada, passou por uma vida difícil. Todo mundo passou, todo mundo passa, mas o negócio não é olhar para trás, não é desistir, não é largar o barco, é continuar navegando. Pode o vento soprar, pode as águas se agitar, mas eu vou velejar, eu vou velejar, eu vou velejar, eu vou velejar.
Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Não, mas eu estou destinado a isso. Você não sabe da família que eu vim, mas eu estou destinado a isso. Você não sabe da casa que eu vim, mas eu estou destinado a isso. Você não sabe qual é o meu passado. Eu não sei qual é o seu passado e nem você sabe o meu. Mas de uma coisa eu sei: Deus é o Deus de presente, é o Deus de futuro. Deus é o Deus de presente e é o Deus de futuro. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar o cenário, Deus vai dar uma viravolta para mudar a história. Nós devemos orar por pessoas, meus obreiros. Nós devemos orar por pessoas que estão presas no passado. O passado não deixa ele ir adiante. O passado não deixa ele viver. O passado não deixa ele sonhar. O passado não deixa ele projetar. O passado não deixa ele acreditar no presente nem no futuro. Tem gente que estão presa no passado e não consegue colocar a sua vida para andar. Estão presa lá atrás. E o passado é complicado. Por quê? Porque o passado às vezes ele se torna um fantasma que assombra, um fantasma que traz ansiedade, um fantasma que traz depressão, um passado que traz insônia. Mas eu estou pregando aqui esta noite, Deus está me autorizando a profetizar que o passado não vai ser fantasma na vida de alguém, que o passado não vai assombrar alguém, porque Deus tem preparado algo maior para você no presente. Deus tem preparado algo melhor para você no futuro. Você vai viver experiências na presença dele. Alamácia, baracalamácia. Ele não deixa que o passado lhe assombre. É por isso que ele vai orar a Deus e pedir a Deus uma coisa: que Deus lhe ajude a mudar a sua história. Sabe qual era o mais fácil, pastor Rogério? O mais fácil, ele que tem um nome trágico, um nome com peso sobre ele, o mais fácil era, como todos conhecem a sua história, no lugar em que ele vive, o mais fácil era ele mudar de cidade, porque chegando na próxima cidade, alguém ia conhecer ele, mas não ia saber do seu passado e do sofrimento. O mais fácil era comprar uma passagem e mudar do país, porque mudando de país, ele ia chegar lá, eles iam até conhecer ele, mas não iam saber da trajetória passada dele. É mais fácil mudar de ambiente do que mudar de nome. Só que ele vai dizer: Deus, eu te apresento um projeto. O Senhor já conhece a minha história, o Senhor já conhece o meu passado, o Senhor sabe que eu tenho um peso sobre o meu nome. Se eu continuar, eu estou fadada a estar com esse peso sobre mim, fadada a estar com esse peso sobre a minha vida. Mas eu peço a tua ajuda. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus não vai mudar o nome de Jabes, Deus vai mudar a história de Jabes. Deus não vai tirar ele da onde ele nasceu. Deus vai mudar a história dele aonde ele veio à vida. Deus não vai mudar ele de barro, não. Deus vai mudar a história dele num barro em que ele veio à vida. O que você quer dizer, presbítero Carlos? É que Deus, ele muda a história. É que Deus, ele muda cenário. É que Deus, eu estou pregando pra gente aqui, que talvez você está orando por alguém, você está pagando preço por pessoas, e você está pedindo a Deus para mudar a história dele. Eu estou aqui nesse domingo profético para liberar para a tua vida que Deus vai entrar. Ai, Jesus, eu já senti uma atmosfera profética. Alabando Romessa Maragaia, Elemante Romênia, Manda Ramadoremaia, Elebrando Comedere Baracalachoria, é pronto comede que Elemando Romedere Baia. Deus não vai mudar de bairro, Deus vai mudar a história, Deus não vai mudar o nome, Deus vai mudar o cenário. Deixa eu ver quem sobe no glória. Remanda Rácia, ele mandou comedere manda ramácia, é plantou comedere mandar a calabaia.
Deus vai mudar o cenário, 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 Deus vai mudar o cenário. Eu vejo Deus descendo com providência na terra. Eu vejo Deus descendo com providência na terra. Isso aqui é profético, é só para quem crê, é só para quem tem fé. Eu vejo Deus descendo na terra para mudar a história, para mudar a vida. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Ela mandou romece a maracala, mandou comedeia. Jesus arranca da porta de boteco e muda história. Jesus arranca da Cracolândia e muda história. Jesus arranca do tráfico e muda história. Jesus arranca do barro e muda história. Jesus arranca do forró e muda história. Jesus arranca do presídio e muda história. Jesus arranca da feitiçaria e muda história. Jesus arranca do mundo e muda história, muda história, muda história, muda história. Deus vai mudar a história de Jabes. Deus vai mudar a história de Jabes. Deus vai mudar a história de Jabes. Talvez eu prego para pessoas aqui que Deus mudou a sua história. Eu prego para pessoas aqui que Deus mudou a sua história. Deus mudou a sua vida por completo. Deus mudou. Ai, Jesus, eu fico chateado, irmãos, com pessoas que Deus mudou a sua história, mas ele não acredita que Deus pode mudar a história de alguém da tua casa. Se Deus mudou a tua história, ele muda da tua casa também. Se Deus mudou a tua história, ele muda da tua família também. Se Deus mudou a tua história, ele vai descer na tua casa. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver. Ai, Jesus, enquanto você dá glória, Deus vai liberar anjo agora. Enquanto você dá glória, Deus vai liberar anjo agora. Deus vai liberar anjo agora, como espada afiada, de compra a tua casa para fazer uma obra lá. E você vai dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver. Deus vai entrar na tua casa. Ele entra na casa e muda história. Jabes entendeu que para esse projeto ser feito na tua vida, ele precisou correr para o altar. Ele precisou correr para o altar. Ele precisou se aproximar do altar. O altar, ele muda história. O altar, ele muda histórias. O altar, ele muda vidas. Ele mudou a nossa e vai mudar de muita gente enquanto Jesus não voltar. Ele mudou a nossa vida e vai mudar a história de muita gente enquanto a sétima trombeta não tocar. É por isso que eu prego sobre esse Jesus que arranca de baixo e coloca em cima, esse Jesus que tira da lama e dá veste nova, esse Jesus que dá uma nova história, esse Jesus que dá um novo sentido de vida. Ah, Jesus, que Jesus maravilhoso, que Jesus glorioso, a Ele seja toda a honra e toda a glória. Ele vai para o altar. E nós precisamos ser verdadeiros. Eu digo isso porque às vezes nós temos perdido muita gente da nossa casa, da nossa família, porque não temos direcionado ela ao altar. Eu digo no sentido de falar a verdade, irmãos, porque foi essa verdade que nos salvou. E às vezes só porque é parente, amigo, é próximo, nós ficamos com medo, receoso. Aí quando morre, nós dizemos assim: nós poderíamos ter pregado mais, nós poderíamos ter anunciado mais, nós poderíamos ter chamado mais atenção. Pregue esse Jesus, pregue esse Jesus, anuncia esse Jesus,
Jesus, esse Jesus que faz e muda a história, esse Jesus que entra na nossa casa e muda o cenário, esse Jesus que salva e guarda a nossa família. Eu vou liberar esta noite para você. Se você crê, levante uma mão para o alto. Se você acredita em palavra profética, joga as duas mãos para receber. Eu quero liberar para a tua vida esta noite que a tua casa será conhecida como casa de bênção. A tua casa será conhecida como habitação do Senhor. O Senhor vai salvar os seus parentes. O Senhor vai salvar a sua prole. O Senhor vai salvar os seus familiares. A tua casa é a sua geração. Eles vão servir ao Senhor. Eles vão render glórias ao Todo-Poderoso. A tua casa será conhecida como a casa que serve e adora ao Todo-Poderoso. Pega esta palavra, pega esta palavra, pega esta palavra. Eu finalizo aqui, se coloca de pé. Alabaço remara calamaia. Elemante o remasse. Agora você entende? Agora você entende porque ele vai dizer: Jabes foi o mais ilustre. A tradução aqui é: e Jabes foi o mais conhecido, o mais honrado, o mais digno, o mais próspero. Ai, Jesus, você vai ser o mais da tua casa. Você vai ser o mais da tua casa. Você será o canal de bênção daquilo que Deus vai fazer na sua casa. Você será o canal de bênção daquilo que Deus vai fazer. Você só vai ser a ponte para Deus levar milagres para a tua casa, milagres para o teu lar. Você só vai ser o intermediário para levar as boas novas, para levar as novidades daquilo que Deus vai realizar e está realizando aqui esta noite. Deus está trazendo provisão. Deus está trazendo provisão. Deus está trazendo provisão. Creia. Elemante o remasse amaracalabanda raia. Feche os seus olhos. Elemante o romena calamando comedere manda raia. Elemante o comedere mando romessa calamantúria. Jesus, Jesus, eu oro juntamente com a tua igreja aqui esta noite, meu Pai. Ó Pai, nesta oração, Senhor, que esta oração venha a ser uma oração de realizações, ó Pai, sobre a vida daqueles que oram e daqueles que estão me ouvindo agora. Pai, o projeto é grande, Senhor, que o Senhor tem para realizar sobre a vida dele, que o Senhor tem para realizar sobre a casa dele. O projeto do Senhor é mais, é mais. O projeto que o Senhor tem na vida é mais honroso, é mais prazeroso, é mais alegre. Ah, Jesus, o que eu te peço é que esta noite quebra o arco e corta a lança, Pai, arranca os impedimentos do caminho e faça a tua obra para que o projeto se realize. Nós oramos e pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que venha a ser feita a tua vontade, é o que nós lhe pedimos em oração, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Meus irmãos, não quero tomar mais tempo, quero voltar para quem é de direito. Que Deus assim vos abençoe.